trabalho de conclusão de curso defendido pela Esther Pinheiro e por mim, Emily Mello. Nele, nós buscamos trazer elementos do jornalismo narrativo para contar a história de Josefina, que foi uma adolescente que, após a sua morte, se tornou santa popular e lenda urbana em Belém. Neste produto, nós entrevistamos pesquisadores que falaram sobre as narrativas orais na Amazônia e também como a construção da imagem e do gênero se refletem nessas narrativas. Entrevistamos também moradores da capital paraense que já moram há muitos anos na cidade e também visitantes do cemitério de Santa Isabel, muito popular aqui na cidade. No dia 2 de novembro de 2023, no dia de finados, fomos até o cemitério de Santa Isabel para entrevistar devotos de Josefina. Lá nós pudemos entender um pouco como é que funciona esse processo de devoção e homenagens e o culto às almas, popularmente conhecido aqui na capital também. A escolha do formato podcast aconteceu porque queríamos representar a forma como essas narrativas são contadas, ou seja, de forma oral. Já a escolha do jornalismo narrativo foi para trazer mais pessoalidade ao nosso trabalho, já que nós duas crescemos em Belém e tivemos muitas proximidades com essas lendas na nossa infância. O In Memoriam também conta com uma peça radiofônica da história de Josefina, que foi inspirada na obra de Valcir Monteiro, um escritor que foi responsável pela popularidade da lenda aqui em Belém. Além da lenda, também incorporamos elementos sonoros para trazer muito mais imersão aos ouvintes que acompanham a nossa história. O trecho a seguir faz parte do In Memoriam, Josefina Conte, e possui na íntegra 24 minutos e 2 segundos. Nele está a justificativa da submissão do trabalho. Apesar de ser um produto jornalístico, utilizamos uma peça radiofônica de uma lenda urbana amazônica para dar mais contexto aos ouvintes. Belém, 2 de novembro de 2023, quinta-feira, dia de finados, Cemitério Santa Isabel. Desde criança, sempre frequentei e sempre soube da lenda dela, sempre, da história da mulher do táxi e tudinho. Muito emocionante para mim essa história com a Josefina. Localizado na Avenida José Bonifácio, no bairro do Guamá, local já naturalmente movimentado em um dia normal da capital paraense, o feriado de finados, na frente do cemitério Santa Isabel, se torna uma mistura sonora de buzinas, apitos de guardas de trânsito, motores de ônibus e alguns carros de som. Construído em 1878, o Santa Isabel é o maior e mais antigo cemitério em funcionamento de Belém. A construção foi feita após o fim dos sepultamentos no que era, até então, o principal cemitério da capital, o de Nossa Senhora da Soledade. Além da importância histórica e arquitetônica para a cidade, Santa Isabel é o pano de fundo de diversas lendas de terror. Nesta temporada do In Memoriam, vamos falar sobre uma história em especial que tem o Santa Isabel como ponto principal do enredo, a história de Josefina Conte, ou mais conhecida como a Moça do Táxi. In Memoriam, Episódio 1, Josefina Conte. Era o dia 19 de abril, cerca de 10 da noite. Raimundo dirigia pela Avenida Nazaré. Quase ao chegar à Travessa 14 de Março, uma jovem fez sinal para o táxi. Raimundo parou. Ela solicita ao motorista que vá ao bairro da Cidade Velha. Pede para ir devagar pelo Ver o Peso, volteio Largo do Carmo, faz questão de ir à Praça da República. Dirige-se em seguida à Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, solicitando sempre marcha lenta. Mas afinal, onde que a senhora quer ficar? Depois lhe direi. Não se aborreça comigo, por favor. O senhor cobrará depois quanto quiser. No momento não vou a lugar algum. Estou apenas passeando, sabe? Hoje é meu aniversário, meu pai todos os anos me dá de presente uma volta de táxi pela cidade. Ele pagará quanto o senhor pedir. E como se só saísse uma vez durante o ano, a moça relatava as modificações nos vários lugares de Belém. Depois de tê-los percorrido, pediu para ser deixada em frente ao cemitério Santa Isabel. Pode me deixar aqui. Agora vou andar um pouco a pé. Muito obrigada por tudo, principalmente pela sua paciência comigo. Muito bem, moça. Feliz aniversário, mas... E a corrida? Ah, sim, desculpe. Ia esquecendo. Cobre com meu pai neste endereço.
Diga-lhe que é meu presente de aniversário. Muito obrigada de novo. Até logo. Bom dia. Mora aqui o senhor fulano? Bom dia. Sim, mora. O que o senhor deseja? Eu vim cobrar uma corrida de táxi da filha dele. Mas ele não tem filha. Ou melhor, nós não temos. Porque eu sou esposa dele. Ué, não é possível. Ora, não tem por que mentir. Mas ontem uma moça correu toda a cidade no meu carro e me mandou cobrar aqui, dizendo que era filha do senhor fulano e que o passeio era o seu presente de aniversário. A senhora empalidece com o que acabara de ouvir. Olha, eu já lhe disse que não temos filhos. Nesse momento, pela porta entreaberta, o motorista nota o retrato de uma moça e aponta para ela. Ó, a moça é aquela ali. Não é possível. Aquela moça era nossa filha, mas ela já morreu há tanto tempo. E realmente, o pai dela costumava lhe dar de presente uma volta de táxi pela cidade. O motorista começa a ficar nervoso. Já não se interessava nem em cobrar a corrida. Só quer esclarecer se a moça que pegou o seu carro estava viva ou não. O caso é solucionado pela chegada do marido, que afirma a morte da moça, prontificando-se a levá-la ao cemitério. E lá mostra o túmulo, onde o motorista vê um retrato igual ao que havia na casa. A peça anterior foi inspirada na obra Visagens e Assombrações de Belém, escrita por Valcir Monteiro. Ela foi publicada pela primeira vez em 1972, no jornal A Província do Pará, e como livro, 1986. A proposta do livro era reunir histórias de visagens e lendas urbanas populares em Belém. Nela, Josefina aparece como a moça do táxi. Olá, meu nome é Jorge Lacerda. Atualmente eu estou cursando o 7º período no curso de jornalismo na Universidade Federal de Rondônia. Hoje eu vou falar um pouco sobre o trabalho escrito na categoria de ficção em áudio e rádio, audiodramatização avulso. Esse trabalho foi um trabalho experimental que fez parte da disciplina de laboratório de radiojornalismo do curso do ano de 2023. Então foi um trabalho feito lá em 2023. Essa foi a primeira fase da disciplina que tivemos que utilizar o radiodrama para falar de um assunto muito importante, que seria a violência contra mulheres. Então, o nosso tema não se isola não nesse temático de violência doméstica. Ele foi escolhido porque nós tínhamos acabado de deparar com a 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, na qual colocava Rondônia com o maior índice de feminicídio do país. Ou seja, o estado que mais mata mulheres no país. Para cada 100 mulheres, 3 eram mortas por esse crime. E também nós fizemos um comparativo de 2022 com o 2023, na qual em 2022 de violências domésticas foram registradas mais de 10 mil ocorrências, não muito próximos de 11 mil. Quando se foi comparado o ano de 2023 ao mês de janeiro ao mês de agosto, já estava assim quase chegando perto dos números de 2022 inteiro. Então a gente ficou muito preocupado, foi por esse motivo, por esse alarmante, que nós pensamos em produzir esse material na qual falava de violência doméstica, na qual falava de... Então, o meu grupo também foi composto pelas colegas Loide Gonçalves, Fabiane Araújo, Isabela Muniz e Juliana H6, que integralmente preparamos esse material que eu vou apresentar agora para vocês. O roteiro elaborado pelo grupo teve alguns personagens, como Floriano, a Dona Fátima, Domingas e o Padre. O enredo conta a história de uma esposa e seu marido enquanto casados numa comunidade ribeirinha. Eu interpretei o Floriano. Floriano era o marido da Domingas, um personagem totalmente violento que não respeitava os limites de Domingas e também alcoólico. Você percebe que ao longo do roteiro, quando começa o episódio, você começa uma calmaria, mas quando a Fátima e a Domingas começam a conversar, você percebe uma tensão quando se fala de Floriano. Quando Floriano entra dentro do episódio, você percebe que existe uma tensão naquele ambiente. Então a gente tentou mostrar o ambiente violento de uma mulher vítima de violência doméstica do dia a dia. Nós
realizamos algumas pesquisas para a produção desse material, como legislação, número de casos de violência doméstica no estado de Rondônia e canais de denúncias também, para que o radiodrama tivesse alguma utilidade pública no final. E assim fazer com que não fosse uma dramatização pela dramatização, mas que pudesse ajudar alguém quando precisasse de ajuda, caso se identificasse com conteúdo, sendo uma vítima ou uma testemunha de violência contra mulheres. O material foi publicado no dia 20 de dezembro de 2023, de forma colaborativa nas plataformas do Spotify, YouTube e Instagram do grupo Rádio Educação e Cidadania, vinculado ao Departamento Acadêmico de Comunicação da UNI, e também a organização Filhas do Boto Nunca Mais, uma organização que acolhe vítimas de violência domésticas aqui no estado de Rondônia. Eu amei fazer parte dessa produção desse material, foi uma delícia participar dele, com as minhas colegas mais ainda. A gente usou muito das nossas vivências, da nossa vida para poder fazer ele, e também totalmente desafiador por conta de diversas nuances, porque é um material difícil de produzir, e foi uma descoberta que a gente pode fazer jornalismo nesses diversos formatos dentro do radiojornalismo, e a gente encontrou esse formato que é o radiodrama para poder comunicar e tentar ajudar possíveis vítimas de violência doméstica, de que é possível sair dessa. Então foi totalmente desafiador, foi incrível, e é isso, muito obrigado e até mais. Olá, eu sou Vivian Torinho e estou comandando uma líder da Rádio Novela, que está concorrendo à categoria de Rádio, TV e Internet, representando a Universidade Federal do Amazonas, campus Parintins. O produto, intitulado Cotaxei, o Conto de um Imigrante, foi uma atividade desenvolvida no âmbito da disciplina de Rádio Jornalismo 2, em parceria com o projeto de extensão Memória e Cidadania Digital, que tinha como objetivo contar e fazer um recorte da história sobre a imigração japonesa no Amazonas na década de 30. Orientada pela professora Marina Magalhães, o produto é uma série de ficção em áudio que conta como foi a jornada de imigração desses kotakuseis, quem eram e como que foi o processo de preparo ainda no Japão. Nós utilizamos o formato da rádio novela, porque é um formato que não está tão em alta, não é mais tão utilizado, e a gente não vê tanto nos meios de produção, e esse formato possibilita trazer uma aproximação com o ouvinte maior por conta dos recursos da sonoplastia. Para darmos início à construção do roteiro, nós utilizamos a pesquisa bibliográfica. Por mais que seja uma série ficcional, a intenção foi contar como foi todo esse processo real de mudança, de imigração dessa parte da população japonesa vinda para o Brasil. Então, mesmo que nós tivéssemos a licença poética, nós não poderíamos criar tantas histórias assim, tantos conflitos que não foram reais. Então, nós tentamos ser o mais fiel possível da história de como aconteceu, até porque na cidade tem muitos descendentes, então é muito difícil você criar um roteiro, uma história, um enredo do zero, totalmente ficcional, de pessoas que não existiram, e o outro você contar uma história que aconteceu através da pesquisa, né, pesquisa histórica, bibliográfica, de pessoas reais, pessoas que existiram. Foi muito importante fazer essa pesquisa sobre essa imigração, sobre os kotakuseis, porque foi uma história que foi apagada nos livros de história, né, na nossa história aqui do estado do Amazonas. Os japoneses tiveram grande contribuição para a economia amazonense depois da década de 30, porque foi quando decaiu o auge do ciclo da borracha, e os japoneses que trouxeram a juta indiana, e eles tiveram sucesso na aclimatização da juta indiana aqui no solo amazonense. Após a construção do roteiro, nós dividimos o enredo em 4 episódios e partimos para as gravações. A equipe foi composta por 7 integrantes, todos alunos, né, da disciplina, e as gravações foram realizadas no laboratório da universidade mesmo, supervisionado pela professora Marina e pelo ajudante do projeto, Sebastião Nascimento.
todo o processo de criação, desde a roteirização, a gravação e a edição, ficou responsável, os alunos ficaram responsáveis por todo esse processo, da pré-produção até a pós-produção. No final das gravações, da captação de áudio, a equipe se dividiu e cada um ficou responsável por editar um episódio. Nós utilizamos o programa Audacity para fazer a edição dos áudios e compartilhamos, publicamos, divulgamos a radionovela pelo Spotify, numa página própria. O design da página do Spotify foi responsável pela equipe de planejamento gráfico do projeto de extensão, mas todo esse processo de criação da história e da divulgação foram os alunos. Nós ficamos muito felizes de realizar essa pesquisa, de poder entregar esse produto, né, em formato de áudio, essa radionovela para o público externo, porque é muito importante falar sobre esses povos e sobre a formação amazônica e contar essas histórias que elas são invisibilizadas pelo tempo, né, que elas são esquecidas, mas que elas têm o seu papel crucial na nossa formação aqui do estado, como por exemplo os japoneses tiveram, né, seu papel importante para a economia e para a cultura aqui do Baixo Amazonas. Espero que compreendam a história, espero que se tornem mais próximos da nossa região através dessa pesquisa entregada em formato de áudio, né? Porque nada melhor do que diversificar conhecimento e torná-lo acessível e trazer essa conversa entre a academia e o público, né? A comunidade, entregar um produto valioso para a comunidade aqui em geral. Olá, eu me chamo Sofia Lourenço, sou estudante de jornalismo da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, e comigo também participaram desse projeto mais 7 alunos de jornalismo: Milena Monteiro, Camille Dias, Cauê Pontes, Davi Almeida, Esther Moat, Poliane Rodrigues e Demily da Costa. A radionovela com o nome O Filho foi desenvolvida durante a disciplina de Oficina Básica de Rádio Convencional e Web Rádio, ministrada pela professora Maiane Batista durante o 6º período do curso. O produto é uma reinterpretação de um conto de terror com o mesmo nome do Horácio Quiroga, um poeta, dramaturgo e escritor uruguaio. O conto original conta a história de um homem em busca de seu filho que saiu para caçar e não voltou mais. Ao longo da história, nós somos apresentados a diversos aspectos que nos permitem conhecer melhor o pai, o filho, a relação entre eles, até chegar no desfecho da história. Nosso objetivo foi capturar a essência emocional e elementos chaves da história para manter o público imerso na trama ao longo de cada cena. Para isso, o nosso foco foi maior em destacar os diálogos, para criar uma atmosfera que transportasse os ouvintes para um mundo mais misterioso e tenso. Além disso, nós utilizamos técnicas de narração e o uso de sons ambientes para enriquecer a experiência auditiva e garantir que a história fosse transmitida de uma forma clara. Na adaptação para a radionovela, nós realizamos algumas alterações, como a adição de mais um personagem, a adição de diálogos, alguns trechos de narração que foram convertidos em falas e, é claro, a criação de todo um cenário imaginário com o uso dos efeitos sonoros. Tudo com o objetivo de proporcionar uma experiência mais imersiva e que mantivesse a fluidez da história. Os responsáveis pelas vozes são Davi Almeida, que interpreta o pai e o narrador da história, Cauê Pontes, que interpreta o filho, Esther Moat, que faz a voz da Sofia, amiga de longa data do pai, e Milena Monteiro, que interpreta a repórter que aparece ao final. O roteiro adaptado foi produzido por Sofia Lourenço e Davi Almeida e a edição pelo Davi Almeida. Durante o processo de gravação, a gente buscou garantir a qualidade sonora e nos manter fiéis à atmosfera da história. A gente utilizou o microfone Fofine K669 para capturar os diálogos e a narração, e os efeitos sonoros foram escolhidos cuidadosamente e adicionados na edição. Nós trabalhamos de perto com as vozes, com os atores, para garantir uma performance mais autêntica e que capturasse a emoção do texto original. Na fase da edição, o nosso foco principal foi manter a coesão narrativa e manter a fluidez do áudio. Foi utilizado o aplicativo Audacity, que é um editor de áudio gratuito e com uma interface bem intuitiva e simples de utilizar para editar o nosso material.
Por fim, a gente pode afirmar que foi um processo bem intenso, desde a adaptação do conto original para o roteiro até a fase de edição. Todo o processo exigiu muita criatividade, dedicação e trabalho em equipe. Ao longo do caminho, a gente enfrentou alguns desafios e tomamos decisões importantes para garantir a qualidade do produto final e garantir o suspense e a atenção que são necessários para essa história. Com a colaboração e o comprometimento de todo mundo, de todos os membros da equipe, a gente conseguiu transformar uma história escrita em uma experiência auditiva que fosse envolvente e emocionante. A gente está bem orgulhoso com o resultado alcançado e esperamos que a nossa radionovela possa cativar outros ouvintes. E agora, para finalizar, fiquem com um trechinho da radionovela. Obrigada. É um poderoso dia de verão em Misiones, com o sol, o calor e a calma que a estação pode proporcionar. A natureza, plenamente aberta e satisfeita, assim como o coração de um pai aberto à natureza. Tenha cuidado, menininho. Sim, papai. Volte na hora do almoço, ok? Sim, papai, voltarei. Mantenho confiança em meu filho, independente de toda preocupação. Com os bolsos da camisa carregados com cartuchos de bala, meu querido filho partiu, agora alegre. Eu o ensinei a caçar quando ainda era bem novo. Para sua idade, é até alto, mesmo tendo apenas 13 anos, e parecia ter menos, a julgar pela pureza dos olhos azuis, ainda frescos daquela famosa surpresa infantil. Ele já deve ter cruzado o grande muro de cactos, e agora deve estar seguindo direto pelo mato, pelo caminho entre as touceiras de capim. E aí, amigo, como é que vão as coisas? Conhecida na região pela sua simpatia e seu apoio constante, Sofia fazia questão de nos visitar sempre, especialmente considerando todas as dificuldades que passei nos últimos anos. Ah, olá, Sofia. Por aqui tá tudo ok. O garoto acabou de sair para caçar. Espero que ele tenha cuidado lá fora. Você sabe como eu fico preocupado toda vez que ele sai daqui. Aposto que ele vai se sair bem, ele sempre sai. Sim, na idade dele eu teria feito qualquer coisa para ter uma espingarda. Com 13 anos, ele já tem a dele, e eu fico muito orgulhoso disso. No entanto, não é fácil para mim, um pai viúvo, sem outra fé ou esperança que não a vida de seu filho, educá-lo como sempre tenho feito, de forma livre, em uma terra com a vista mais linda possível, seguro de seus pequenos pés e mãos desde que tinha 4 anos, consciente da imensidão de certos perigos e da insuficiência de suas próprias forças. E as alucinações? Você tem tomado seus remédios?